Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 20 de julho e nós vamos recordar a figura de Santo Apolinário. Santo Apolinário é um santo do iniciozinho da igreja e, segundo a tradição, ele foi ordenado por São Pedro Apóstolo. Então, bem no iniciozinho, bebeu da fonte de São Pedro, nosso primeiro Papa. Santo Apolinário, ele foi de Antioquia para Roma com São Pedro e lá ele foi ordenado sacerdote. E em seguida, São Pedro o envia para Ravenna para pregar a fé. Então a gente vai encontrar toda a história, de fé de Santo Apolinário na cidade de Ravenna. Sua primeira obra, quando ele chegou na cidade de Ravenna, foi devolver a visão ao filho de um soldado, que ele pediu abrigo na casa desse soldado e lá encontrou o filho dele, que era cego. E ele faz uma oração e esse menino é curado. Então ele já começa, a sua presença em Ravenna, mostrando o poder de Deus através das curas. Ele também vai curar a mulher de um tribuno que padecia de uma doença incurável. E aí, esses dois acontecimentos foram suficientes para a conversão de um grande número de pessoas. E ali ele começa a formar uma comunidade cristã, que vai crescendo a cada dia pelo testemunho de todos aqueles que recebiam as graças através da oração e intercessão do Santo Apolinário. Então, após algumas pregações e tudo, ele vai ser levado ao governador, que era pagão, e o expulsou, da cidade, porque naquela época já estava, começando uma perseguição aos cristãos, e ele vai ser expulso da cidade. Vai ser espancado, jogado, na estrada, tido como morto, e ser expulso. E aí depois ele prega em algumas cidades vizinhas e retorna para Ravenna. Foi aqui, afinal de contas, São Pedro tinha mandado ele para Ravenna, então ele retorna a Ravenna. E chegando lá, ele foi chamado por uma pessoa, um nobre, que tinha uma filha que estava às portas da morte, e ele vai para curar dessa mulher, reza, e essa menina vai ser curada. E aí, chegando, diante dela, ele faz a seguinte oração: em nome de Cristo, minha jovem, levanta-te e confesse que não há outro Deus além dele. A moça levantou-se, cheia de vida, e exclamou: sim, o Deus de Apolinário é o Deus verdadeiro. Então, esse grande prodígio vai fazer com que 300 pagãos se convertam e peçam para receber o batismo, a exemplo também dessa moça e do seu pai. E aí a gente vai vendo que o sucesso, da conversão de muitas pessoas vai desencadeando sempre novas perseguições. E ele vai precisar se submeter novamente ao interrogatório, um julgamento, mas em todos esses momentos ele sempre vem com mais força, com mais fé, com mais determinação de anunciar e explicar a todos os mistérios da nossa fé. Apolinário sofreu muitos suplícios, muitas vezes foi flagelado, muitas vezes foi espancado, caluniado, foi jogado numa prisão, ficou lá com fome, com sede. Então, em todas essas situações, Deus vinha em seu socorro, Deus vinha ao seu encontro. E a gente sabe, pelos testemunhos que ficaram, que os carrascos chegaram a não entender como que ele ficava tanto tempo sem comer, como ele sofria tanto e não conseguia, não morria, Mas, segundo a tradição, os anjos de Deus levavam alimento e consolavam e curavam suas feridas. Depois disso, ele vai ser exilado para a ilha de Ilíria, e lá ele também começa a pregar. Gente, é muito interessante isso, Quanto mais ele sofre, quanto mais ele apanha, quanto mais ele é perseguido, mais ele prega, mais ele anuncia, mais ele testemunha que Jesus é verdadeiramente o único Deus. E essa perseguição de várias formas, até que ele retoma
retoma seu caminho e volta a Ravenna depois de 3 anos de ausência. E essa vai ser a última etapa da sua vida na sua cidade. Apanhado assim que desembarcou, tinha ali um templo, né, de Apolo, e ele faz uma oração e o templo de Apolo cai, chega ao chão, vai ser, né, desaba. E o juiz que vai julgá-lo tinha um filho que estava com um problema na visão, e ele olha para o menino e diz: em nome de Jesus Cristo, abra seus olhos e veja. Então, a gente vê, né, como Deus agiu, age e vai agir sempre para aqueles que, sem temor, proclamam que Ele é verdadeiramente o único Senhor de suas vidas. A população de Ravenna, depois da sua morte, tornou-se toda exclusivamente cristã. E até hoje, né, a gente tem grandes testemunhos na cidade de Ravenna. Se alguém tiver uma oportunidade, procura aí na internet, né, a igreja de Santo Apolinário em Ravenna, uma belíssima igreja com tantos afrescos, com tanta coisa bonita, para ver tanta homenagem que esse povo fez a esse homem de fé, que plantou a raiz da fé, que plantou uma fé pura, verdadeira, sem temor. A grande devoção que existe até hoje a Santo Apolinário, não apenas em Ravenna, mas em muitas cidades da Itália, da França. E a sua basílica, como eu disse, é um ponto de referência até hoje para a nossa espiritualidade cristã. Então, que a gente possa, conhecendo, né, um pouquinho dessa história, pensar: se fosse eu, na primeira pancada, já desabaria? Ou seria como, né, Santo Apolinário, aquele homem teimoso, né? São Pedro me mandou para Ravenna, podem me expulsar de Ravenna quantas vezes quiserem, eu continuo aqui, porque é aqui meu lugar. Então, que a gente possa pedir essa firmeza na fé, esse fazer a vontade de Deus que estava no coração de Santo Apolinário. Que Ele interceda por nós para que sejamos também fiéis a Jesus Cristo, fiéis ao anúncio do Evangelho, fiéis para proclamar as suas verdades com o testemunho da vida. Santo Apolinário, rogai por nós. Os santos